Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tainara Bozaipo, sou cirurgiã dentista e estarei com vocês nessa disciplina, Equipamentos Instrumentais e Materiais Odontológicos. Nessa disciplina, nós iremos aprender quais são os tipos de materiais odontológicos, de instrumentais e quais são esses equipamentos que utilizamos no nosso dia a dia, né? De cada especialidade na área da odontologia que utilizamos em nossos pacientes. Então, os instrumentais, eles existem uma gama de instrumentais na odontologia e cada instrumental tem a sua particularidade, utilização, do manuseio, da forma, do cuidado de armazenar, de limpeza e da autoclavagem desses instrumentais, tá? Então, a odontologia, cada especialidade possui, né, os seus instrumentais com finalidades distintas, a fim de trazer para o paciente, né, o que ele necessita naquele atendimento. Então, os instrumentais e equipamentos são essenciais na prática da odontologia. Nós iremos aprender também que o manuseio desses instrumentais garantem a sua longevidade, né, durante o atendimento, a sua conservação que nós fazemos, e a sua autoclavagem. Tem materiais, né, que são materiais descartáveis, que a gente utiliza apenas uma única vez e descarta. E tem outros materiais que a gente faz a esterilização, né, a lavagem desses instrumentais para utilizar novamente em outros pacientes, tá, de uma forma segura e correta. Então, na odontologia, é classificado em seus materiais por especialidade. Então, existe um tipo de material que nós utilizamos muito para diagnóstico. É o kit clínico, que a gente chama, que é um kit que é composto por espelho bucal, sonda exploradora e pinça clínica. Esse tipo de instrumental a gente vai utilizar basicamente em todas as áreas da odontologia. Todas as especialidades irão precisar desse instrumental, porque é um instrumental básico e essencial que a gente utiliza em diferentes formas de uso, né, durante o atendimento e para qualquer especialidade. Então, o espelho bucal, ele que a gente consegue ter uma visão indireta na boca do paciente, acaba que a luz do refletor reflete a luz no espelho bucal, acaba iluminando aquela região onde é mais escura na cavidade bucal, né, e nos auxilia na visualização daquelas regiões. A sonda exploradora, o próprio nome já diz, ela explora as cavidades dos dentes, né, a fim de nos ajudar num diagnóstico. Se ali tem alguma cárie, se ali tem alguma fratura naquele dente, então ela acaba nos auxiliando no diagnóstico. A pinça clínica nos ajuda a pegar aqueles instrumentos menores, como algodão, a gaze, que são materiais estéreis que a gente está utilizando na boca do paciente, e acaba nos auxiliando para colocar na região da cavidade bucal, né, facilitando a colocação na boca do paciente. Então, esses três tipos de instrumentais são utilizados em todas as áreas da odontologia, em todas as especialidades. São o nosso kit básico que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, principalmente naquela consulta, né? Toda especialidade faz a sua consulta para dar aquele diagnóstico e ver qual que é o planejamento do caso. Então, a gente sempre utiliza o kit clínico. Os instrumentais restauradores, muito utilizado na especialidade de dentística, né? Para quem faz restauração, todo tipo de restauração, tanto de resina quanto de amálgama, né? Nós utilizamos alguns instrumentais. Eu trouxe para vocês aqui 4 tipos de instrumentais, mas é uma gama de instrumentais que utilizamos. Espátulas de manipulação. As espátulas de manipulação nós utilizamos para manipular algum tipo de material provisório. Tem pacientes que utilizam materiais provisoriamente, né, para fazer algum tipo de procedimento subsequente, e nós utilizamos essas espátulas para manipular esse pó e esse líquido. A gente faz a junção dele para dar a liga, tá? Então, as espátulas de manipulação muito utilizadas na dentística também, e na prótese também. Condensadores, utilizado muito em restaurações de amálgama, aquelas restaurações de prata, que todo mundo fala antigamente, né, que era mais escurinha. Utilizamos muitos condensadores para a gente condensar aquele material obturador na cavidade bucal.
Hollenbeck discoide cleóide, também utilizado na restauração de amálgama. É uma restauração, como eu falei para vocês, mais escura, de prata, e ela precisa ser colocada na cavidade bucal, condensada e depois esculpida. Com o Hollenbeck discoide cleóide, a gente consegue fazer o esculpimento, né, desse dente para devolver a anatomia correta para ele e a função correta. A espátula de inserção, que é utilizada nas restaurações de resina, né? Então a gente pega a espátula para fazer a remoção da resina no seu suporte e a colocação na boca do paciente, até mesmo esculpimento. A gente consegue também fazer com a espátula de resina. Então esses são alguns dos instrumentais da área da dentística. Então eu trouxe para vocês a espátula de inserção, a primeira, que é a espátula muito utilizada na resina, tá? A espátula de manipulação, que é utilizada para a gente fazer a liga dos materiais restauradores provisórios. O Hollenbeck discoide cleóide, utilizado muito nas restaurações de amálgama, para a gente fazer o esculpimento, os desenhos, né, a forma dos desenhos na boca do paciente do dente, para devolver a função daqueles dentes. Instrumentos cirúrgicos. Agora a gente vai partir para a área da cirurgia, que também tem uma gama muito grande de instrumentais. São vários tipos de fórceps. O que são fórceps? Os fórceps são aqueles alicates que a gente faz a remoção dos dentes. Cada fórceps existe para cada tipo de dente. Então, os dentes incisivos centrais superiores é um tipo de fórceps, os incisivos centrais inferiores é outro tipo de fórceps. Então, os fórceps são utilizados para aquela famosa cirurgia de extração, de arrancar o dente, de extrair o dente. Então, o fórceps é muito utilizado e existem vários tipos para cada dente. As alavancas também, muito utilizadas para nos auxiliar na luxação do dente. A gente utiliza ela antes do fórceps para aquele dente sair daquele alvéolo. Tesouras e pinças hemostáticas, às vezes quando a gente tem algum sangramento durante a cirurgia, a gente faz a hemostasia com pinças hemostáticas. Porta-agulhas e fios de sutura, pós-cirurgia, a gente precisa fazer a sutura daquela região, né? Cobrimento daquela região para criar o coágulo e a cicatrização ser correta. Então a gente acaba utilizando o porta-agulhas e o fio de sutura, tá? Esses são alguns dos instrumentais cirúrgicos que eu trouxe para vocês, mas a gente vai aprender que são muitos instrumentais. Instrumentais de periodontia, uma outra área muito também que tem muitos instrumentais, porque cada dente precisa fazer uma curetagem. Aquele paciente que chegou no consultório odontológico cheio de tártaro, a gente vai fazer a remoção daqueles tártaros com curetas. Essas curetas, elas têm um ângulo de corte nela e a gente consegue fazer a remoção daquele tártaro sem danificar o tecido dentário, sem machucar a gengiva, tá? De uma forma correta. Então, cada cureta que existe hoje no mercado, existe para cada face, para cada área do dente. Na face vestibular é um tipo de cureta, na face lingual é outro tipo de cureta, na face mesial e distal e assim sucessivamente, tá? Foices e limas periodontais, também utilizadas para fazer raspagens periodontais, tá? Como eu falei para vocês, o paciente chega no consultório, a gente precisa fazer raspagem nele, a gente vai utilizar curetas, foices e limas periodontais. Sonda periodontal, a gente consegue fazer a mensuração de bolsas periodontais, aquele paciente que chega para a gente assim no consultório, né? Ele já está com uma periodontite avançada, no caso desse paciente aqui, e a gente vai fazer a sondagem milimétrica com a sonda periodontal, para a gente ver o quanto de bolsa periodontal esse paciente tem, quanto de perca óssea ele já teve, né, durante esse processo de doença periodontal, e o que a gente vai fazer nesse planejamento para poder tratar o paciente e devolver uma melhor qualidade de vida para ele, tá? Então, esses também são alguns dos instrumentais de periodontia. Na parte da endodontia, a gente utiliza muito limas e brocas endodônticas, que são específicas para essa área. Quando a gente vai fazer aquele famoso tratamento de canal, a gente utiliza limas endodônticas, que a gente vai limpar aquele canal radicular do dente. A gente utiliza essas limas
que existem vários também no mercado, para a gente poder fazer a limagem e a limpeza desse canal radicular. Os condensadores endodônticos, também muito utilizado, quando a gente remove, faz a limpeza desse canal radicular, a gente coloca um outro tipo de material para substituir a polpa. E quando a gente coloca esse tipo de material, a gente precisa condensar para ele compactar somente na raiz do dente, para depois a gente vir restaurando esse dente e devolvendo a função para ele. Então, esses são alguns dos instrumentais também da endodontia. Instrumentos ortodônticos, né? Muitos também, né? Aqui eu coloquei um para vocês, os alicates ortodônticos, né? Que servem para a gente fazer a manipulação dos fios ortodônticos durante o atendimento, corta, amarra, né? Tudo isso existe em cada tipo de alicate, tem a sua função, né? Como eu acabei de falar, dobras no fio, às vezes o ortodontista quer fazer uma dobra para trazer o dente para dentro, para fora e assim sucessivamente, e esses alicates têm a sua função específica. Pinças de Wingard Mathieu, muito utilizadas para colocar aquelas borrachinhas, né? E o Wingard também, muito utilizado para a gente colocar o fio ortodôntico no aparelho ortodôntico, tá? Então, esses são alguns dos instrumentais da ortodontia. Então, a gente falou dos instrumentais, que são vários na odontologia. Eu não coloquei todos para vocês, porque é muito extenso, é uma aula muito longa que eu irei passar para vocês em sala de aula. Também tem outras especialidades, como a odontopediatria, que também tem materiais específicos para utilizar na boca de crianças e bebês, tá? Que são materiais menores, mais compactos, para que possa caber na boquinha pequena da criança, tá? Então, a odontopediatria também tem materiais cirúrgicos, periodontais, endodônticos, que são menores para aquela determinada função na odontopediatria. Aqui a gente colocou equipamentos odontológicos, que é o básico que a gente precisa ter naquele consultório odontológico, né? A cadeira odontológica, o compressor, a autoclave para nós esterilizarmos os materiais. Então, são instrumentos e equipamentos muito essenciais, que se a gente não tiver um manuseio correto desses equipamentos, né? Uma lubrificação das nossas canetas, né? Uma checagem da autoclave, se ela está tendo o efeito, né? Se ela está conseguindo fazer a autoclavagem correta para que aquele material não tenha nenhum resíduo biológico, né? A gente precisa fazer essa manutenção preventiva para garantir uma melhor qualidade do atendimento quando o paciente está no consultório e até depois, tá? Ultrassons odontológicos, também utilizado para fazer raspagem. Esses são raspagens elétricas. A gente viu as curetas que a gente utiliza manualmente, mas também tem o ultrassom odontológico, que a gente faz de uma forma elétrica, também quebrando aqueles tártaros na boca do paciente. O aparelho de raio-x também, que é muito importante no diagnóstico, quando a gente está em atendimento, o paciente, para não deixar o paciente sair da sua cadeira e ir até o centro radiológico, às vezes é bom você ter um raio-x periapical, para você já tirar o raio-x daquele paciente, e você já dá um diagnóstico para ele, né, do que precisa fazer naquele dente, se é só uma restauração, se é só um canal. Então, o raio-x odontológico é muito importante no consultório e o manuseio dele também é importante para garantir a longevidade desse equipamento. Compressor de ar, que é o que faz a cadeira funcionar. Se o compressor estiver ok, seu consultório vai estar ok. Se ele não estiver ok, aí é complicado porque nada vai funcionar, a caneta não funciona, a cadeira não funciona, então ele é essencial no consultório odontológico. O micromotor e o contraângulo é as famosas canetas da odontologia que nós utilizamos muito em todos os atendimentos, todas as áreas da odontologia utilizam essas canetas, então também é muito importante a sua lubrificação, o seu manuseio, evitar quedas, tá? Para que possa ter uma longevidade desses instrumentais porque a gente utilizamos em todas as áreas da odontologia. Os principais meios de conservação e limpeza, que também são primordiais, como eu falei para vocês, para poder ter levar para aquele paciente um ângulo de corte daquela cureta bom para poder raspar aquele dente, ele precisa ter o seu manuseio correto lá na limpeza, lá na autoclavagem, tá? Então, a limpeza dos instrumentais garante a remoção de resíduos biológicos
para evitar aquela contaminação cruzada, você não passar sangue de um paciente para o outro. Então é muito importante a lavagem correta, a autoclavagem, tá? A esterilização e a manutenção preventiva, né? Tem alguns instrumentais que precisam de óleos lubrificantes, como a caneta de alta e baixa rotação, contra-ângulo, né? A peça reta, que precisa de uma lubrificação diária para que ela possa, no momento que nós estivermos utilizando, ter uma ótima rotação para poder fazer qualquer tipo de restauração e até mesmo de cirurgia. Então, nós concluímos dessa aula, né, que o uso adequado dos instrumentais, equipamentos e dos materiais odontológicos é essencial para a odontologia, né? A qualidade desses procedimentos que a gente faz no nosso dia a dia tem que ser de forma correta e segura para a gente transferir para o paciente um correto atendimento odontológico. E ficamos por aqui e até a próxima.